Minutos da manhã desta quarta-feira nós estamos de volta. E olha, gente, pessoas com problemas psiquiátricos que cometerem crimes não poderão mais ser tratadas em hospitais psiquiátricos de São Paulo. Isso porque uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determina que cada estado crie o próprio sistema de tratamento terapêutico. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva. Para entender, doutor Antônio, o seu posicionamento sobre isso. Bom dia. Bom dia. Que bom poder falar com vocês, que bom poder estar aqui nesse momento. Em 15 de fevereiro de 2023, o Conselho Nacional de Justiça soltou uma resolução em que essa resolução prevê o que você acabou de falar. Bom, o que significa isso? Pessoas que têm algum tipo de doença mental, exatamente por estar maltratada, pessoa maltratada, perdeu a noção do que é correto ou errado, do que é um caráter ilícito de um fato e acabou cometendo crimes. Elas vão para julgamento, chega lá, é visto que não tem condições de discernir o caráter ilícito daquele fato. Os juízes vão e determinam que elas têm que fazer tratamento psiquiátrico. E aí, determina para cumprir medida de segurança. Essas pessoas vão ficar em alas de tratamento psiquiátrico em algum presídio, alguma penitenciária, ou irão para os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque elas são perigosas, porque naquele momento elas não sabem discernir o que é certo ou o que é errado. Falando assim, parece que o número de pessoas que são doentes mentais e que cometeram algum tipo de violência, que é grande. Não é. 95% das pessoas que cometem violência não têm doenças mentais. Então, o doente mental não é perigoso. Mas o doente mental maltratado ou não tratado, aí ele é perigoso. Sim. Por quê? Porque ele não sabe discernir o que é certo, o que é errado, por que está fazendo aquilo que não deveria fazer. Então, por isso ele é perigoso. Também existem os criminosos que estão ali nas cadeias penitenciárias ou pessoas em cumprimento de pena, criam vários nomes, mas enfim, cometeram crimes e estão ali com restrição de liberdade. Eles também podem fazer doenças mentais. E aí, onde ele vai ser tratado? Vai ser tratado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que o sinônimo de hospital é manicômio. E o sinônimo de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é manicômio judicial. O nome manicômio é um nome feio, mas é apenas sinônimo de hospital psiquiátrico. Assim como o nome de local onde se trata leprosos era chamado de leprosários. Aqui eu não discuto a qualidade do serviço, porque as ferramentas, os equipamentos, sim, eles devem Doutor Antônio, deixa eu só, me permita interrompê-lo, deixa eu só receber quem chegou agora através do rádio. São 11 horas e 19 minutos, milhares de pessoas estão sintonizadas agora na programação da Jovem Pan e todo o Brasil. A gente está discutindo aqui, gente, com o doutor Antônio Geraldo, ele que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, alguns crimes envolvendo pacientes que estão em tratamentos psiquiátricos, e o doutor está explicando justamente o posicionamento dele em relação a todo esse tema que está repercutindo muito. Por favor, doutor, só para finalizar, porque tem pergunta aqui do Felipe. A Antônia, eu sei que quer falar com o senhor também. Se o senhor puder só concluir aquele raciocínio. Na verdade, tem uma pergunta. Vamos concluir já então esse raciocínio. Quebrou, mas vou concluir. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos algum leito para tratamento de pessoas com varíola no Brasil? Não, 0 leitos. Tratamento de poliomielite, 0 leitos. Por quê? Porque essas doenças foram banidas da face da Terra. As doenças mentais não foram banidas da face da Terra. As doenças mentais, elas existem e continuarão existindo porque ainda não houve o banimento, como aconteceu com varíola, como aconteceu com poliomielite. Sendo assim, o que nós precisamos? Nós precisamos primeiro acabar com as doenças mentais, porque se não acabar, nós vamos precisar ter local para fazer o tratamento psiquiátrico. Como não acabou, nós vamos ter que tratar dessas pessoas. E as pessoas que estão nesses locais, que são de alta periculosidade, a periculosidade acabou? Não.
ela continua. Se ela continua, nós precisamos ter serviço para que essas pessoas fiquem protegidas, para que essas pessoas sejam tratadas adequadamente. E com o que se propõe a resolução, em 6 meses ninguém mais entra para esse serviço, em 1 ano você acaba com todos esses serviços. Como as doenças não acabaram, eu não entendo o que vai ser feito com essas pessoas. Essa é a nossa preocupação. Perfeito. Fê. Doutor, bom dia. É o Felipe Campos quem está aqui. Quero te fazer uma pergunta. Você falar sobre as doenças, quais são as mais relevantes e quais são essas doenças que são mais costumeiras, vamos dizer assim, que são apontadas, né, nesse patamar aí judiciário, enfim. Quais são essas doenças que realmente acometem? Bom, vamos lá. As doenças mais comuns são as esquizofrenias e o que nós chamamos das psicoses. Psicose é quando você perde a noção da realidade. Você não sabe onde você está, o que você está fazendo, está delirando, está tendo alucinações visuais, você tem visões, alucinações auditivas, você fica ouvindo coisas. Então, são doenças graves e que de difícil tratamento. Por exemplo, deficiências mentais graves e que as pessoas fazem psicose. Além da deficiência mental, você vai e ainda faz uma psicose. Imagina um deficiente mental com a minha altura, com o meu peso, com o meu tamanho, e que faz uma psicose que não sabe o que está fazendo, não tem noção do que está fazendo. E ela é violenta. Imagina uma pessoa que faz um quadro demencial e que é violenta, e que comete violências. Basta te lembrar assim, você vai lembrar rapidinho. Lembra do Carlos Eduardo Cadu, que matou o cartunista Clau? Sim. Ele foi condenado a cumprir medida de segurança. Por quê? Porque ele tinha doença mental. Sim. O que acontece? Ele estava lá num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico em Curitiba. Nesse hospital, deste hospital, ele foi transferido para Goiás. Sim. Lá em Goiás, ele entrou num programa chamado Paili. Neste programa, ele ficava solto, tratando em liberdade. Uhum. Em menos de 1 ano, ele matou mais 2 pessoas. Caramba! E ele foi preso e também foi morto. Então, 3 pessoas foram vítimas dessa situação de participar desse programa. Por quê? Porque ele não tinha condições de viver em liberdade. E ele tinha que tratar, mesmo ficando no hospital psiquiátrico, tinha que ficar restrito das pessoas por causa da gravidade do quadro. Sim. Te respondi? Claro, respondeu muito obrigado, perfeitamente, doutor. Agora eu quero que você responda a Antônia. Por favor, Antoninha. Aí vai ser difícil, tá, doutor? Aí a gente não garante. Bom dia, doutor Ela Antônio. tá muito séria hoje. Doutor, eu fico muito preocupada que, além de todas essas mazelas citadas aí pelo senhor, a gente vê muito casos de pessoas, né, principalmente as mais abastadas, que cometem crimes hediondos e que a família, através de bons advogados, alegam insanidade mental. E ainda é um problema porque ele não tem, mas ele vai para esse lugar. Como é que isso é detectado? Como é que isso é resolvido? E aí, pelo que eu entendi, agora essa situação vai ser tratada de acordo com o que cada estado entende. Eu não queria estar na sua pele como presidente, né, dessa associação, de toda essa loucura, porque você imagina, se a justiça nesse país hoje está uma loucura, porque vem do entendimento de quem está julgando, você imagina se cada estado for responsável por uma situação dramática dessa, e aquele estado, daquela família abastada que o filho cometeu o crime, e eu conheço uma situação de um rapaz que está numa rehab, porque cometeu um crime, a mãe tem dinheiro, botou ele lá como se ele fosse um adicto, e ele não é, ele é um criminoso, mas está lá sendo protegido por todo um sistema. Você tem resposta para isso? Eu não consigo conceber isso. Antônia, o Antônio vai te responder aqui, e você fez uma pergunta que nós estamos muito preocupados em poder responder isso adequadamente. Quem pode fazer exame psiquiátrico? O psiquiatra forense. Na ausência total do psiquiatra forense, no caso eu sou o psiquiatra forense, você pede um psiquiatra que vai montar um laudo que vai então dar a resposta que o juiz quer saber, se a pessoa tem ou não uma doença mental. Além do fato de ter que ter essa resposta se tem a doença mental, se essa pessoa
essa doença mental, ela vai ser tratada e a pessoa melhora com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, ou não? Agora eu vou repetir outro caso, para ficar mais fácil. Aconteceu aqui em Brasília. Soltaram um pedreiro chamado Ademar, que era pedófilo, com a justificativa de que ele tinha bom comportamento. Óbvio, não tem criança na cadeia, não tem criança em presídio, não tem criança em penitenciária. Então, óbvio que tem bom comportamento. O laudo psiquiátrico dizia: esta pessoa não tem condições de viver em sociedade normalmente. Por quê? Porque ele tem altíssima periculosidade e ele é um pedófilo que não tem o que fazer. Meu Deus. Ok? Ok. Aí, conforme essa resolução de hoje, ela diz que será visto pela equipe de saúde mental. Meu Deus. Não aprecia o psiquiatra. Está errado. Com esse Ademar, o psiquiatra disse que ele não poderia sair. Ele não tinha condições de viver em sociedade. A equipe de saúde mental foi lá e deu um laudo falando que ele tinha bom comportamento e que tinha cessado a periculosidade. Olha isso. Esse Ademar saiu, Antônia, meu pai. matou seis pessoas. Nossa. Entre 14 e 19 anos de idade. A 7ª pessoa vítima foi ele, que apareceu morto em uma delegacia. Deus me perdoe, graças a Deus. Se ele tivesse ficado lá, que era o local indicado pelo psiquiatra, para ele proceder ao tratamento, não tinha morrido nem ele e nem os 6. Você pode assustar, porque eu, como psiquiatra, citei, que ele morreu, que muita gente fala assim, que bom. Não, eu cuido de doentes. E ao cuidar de doentes, eu não quero que nenhum morra. Eu não quero que ninguém morra. Essas pessoas soltas, para voltar para a comunidade, sem nenhuma condição de viver em comunidade, elas serão revitimizadas, as famílias serão revitimizadas e a sociedade vai ser vítima. Esse é um cuidado que é muito importante. É algo que é muito sério. Mas eu posso fazer um complemento ainda? Posso? Ô, doutor, posso só passar para o Mano Ferreira te fazer uma pergunta e você faz nesse complemento, porque a gente está com o tempo um pouquinho escasso. Bom dia, doutor. Eu queria ouvir do senhor um contraponto, porque o ponto que, pelo que eu leio, motiva a decisão do CNJ seria para evitar casos de violações de direitos humanos ocorridos dentro dos hospitais de custódia. Então eu queria entender com o senhor qual o grau de casos de violação de direitos humanos nesses hospitais e qual seria, na visão do senhor, a forma correta de encaminhar essa questão para resolver o problema de violação de direitos humanos e também, claro, proteger a sociedade e essas pessoas. Fácil, muito fácil. As pessoas costumam culpar o que eu disse, as ferramentas, os equipamentos. Nós precisamos culpar as gestões, a ausência de qualidade nesses serviços. Nós precisamos qualificar os serviços. Eu não tenho notícia, não li em nenhum jornal, não assisti, não ouvi, sobre violação de direitos humanos nos últimos anos em nenhum desses serviços. Mas usa-se do mesmo discurso, da mesma coisa, e não se faz, então, quando se usa do discurso, a denúncia correta e o cuidado correto e o que se tem que fazer, qualificar. Essa resolução tem vários considerandos em que não tem ligação nenhuma com o que eles finalizam para ser feito. Por exemplo, falam considerando da questão dos direitos humanos, do caso Ximenes, e que nós fomos condenados, o Brasil foi condenado e que nessa condenação mandou acabar os hospitais. Não consta isso no caso Ximenes. Lá manda qualificar, lá manda dar ensinamento, lá manda fazer educação continuada, lá ensina o que fazer. Pergunta se foi feito. Não foi feito. A Lei 10.216 fala que as pessoas falam que a lei antimanicomial não tem esse nome, essa lei, inclusive o estelionato de lei, e fala que essa lei manda fechar todos os serviços hospitalares para tratamento psiquiátrico.
e sem acabar com a doença mental. Mentira, a lei não diz isso. A lei diz que temos que qualificar o serviço, não podendo existir serviço com características asilares. O que é que a gente precisa ter? Ok, se a gente quer hospital ortopédico de qualidade, a gente corre e vai no serviço público buscar um hospital ortopédico de qualidade. Qual? Sara Kubitschek. Ah, tá, então tem. A gente quer um hospital psiquiátrico de qualidade, a gente vai para o... Estou falando de serviço público. A gente vai para o Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É público, tem altíssima qualidade. E tem vários outros serviços públicos no Brasil, de hospitais psiquiátricos de qualidade. Então, o que nós precisamos discutir é má gestão, é não investimento nesses serviços e má qualificação desses serviços. Então, se tem qualquer coisa para ser denunciado, denuncie e qualifica. Não é fechar. Já imaginou se formos fechar todas as maternidades ruins, todos os hospitais ruins do SUS? Isso não é assim que funciona. É preciso aprender a qualificar, é preciso aprender a dirigir a quem faz a gestão pública desses serviços para que façam gestões adequadas. Enquanto não tivermos gestões adequadas, pode existir queixas. Eu não tenho nenhuma denúncia de nenhum desses serviços, muito pelo contrário. Eu tenho, por exemplo, no Distrito Federal, um hospital psiquiátrico comum, não é de custódia, que acabou de receber um prêmio pela excelência do serviço. Tem um serviço de hospital de custódia em Minas Gerais, na grande BH, em que também acabou sendo notícia por bons serviços. Então, é preciso nominar e punir onde estiver errado, mas não é fechando, não é tirando, porque, lembra, a doença mental não acabou. Se ela não acabou, nós precisamos, então, ter locais para essas pessoas pobres, sem condições, tratarem. Porque aqueles que têm condições estão tratando normalmente e vão continuar tratando. Sim. E o risco... Doutor, por favor, só para finalizar, assim, por favor. O que a Antônia colocou é grave. Nós vamos ter um monte de pessoas recebendo diagnóstico de doença psiquiátrica para poder não ficar em cadeias. Isso é grave. Pessoas que, na verdade, precisam ficar presas, deveriam ficar presas porque cometeram crimes e serão soltas com essas justificativas. As grandes facções conseguem isso muito facilmente, conseguem com advogados, conseguem com profissionais perigo, né, doutor? Dignos, então é grave. Um perigo para a sociedade. A gente está aqui expondo esse assunto e agradecendo muito a participação do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o doutor Antônio Geraldo da Silva, que gentilmente conversou, bateu um papo com a gente, respondeu as dúvidas que a gente tem a respeito desses crimes envolvendo pacientes psiquiátricos e também essa decisão do CNJ que o Mano citou. Obrigado, doutor. Um abração para o senhor. Volto sempre. Eu que agradeço.